Pós-jogo de Vitória e Fluminense. Já deixa o like, não esqueça de deixar a curtida. Deixa a curtida aí, se inscreva no canal quem não for inscrito. Vamos para o pós-jogo de Vitória 1, Fluminense também 1. Empate heróico, hein? Alô, Igor Brandão, empate heróico. Pode botar assim. Empate heróico, na minha humilde opinião, viu? Porque, meu amigo, alô, torcedor do Esporte Clube Vitória, passe do Fábio e gol do Lucas Braga. E outra, viu? Não foi qualquer coisa, não. Foi uma excelente deixadinha do Fábio e uma chapa no canto do Lucas Braga. Foi qualquer gol, não, pô. Tudo bem que teve aqueles trancos e barrancos ali no princípio da jogada, mas ele saiu arrastando, não importa se o cara se bateu para ele, é problema dos jogadores adversários, pô. Ele fez o que deveria fazer. E eu sempre critiquei o Braga. E espero não continuar criticando, a não ser que ele precise. Agora, obrigado, Lucas Braga. Você salvou a gente de uma derrota, né? E segue aí o tabu. Desde 2017, Vitória não perde para o Fluminense do Rio de Janeiro. Felicidade tomar conta da nação rubro-negra. E eu quero saber de você, chat. Você gostou do jogo, sim ou não? O que é que você achou da partida, hein? O que é que você achou da partida de Vitória e Fluminense, Fluminense e Vitória? Pergunto para você do chat, mas também vou perguntar para nosso querido 10 e faixa. Adson, Piedade. E aí, Piedade, o que é que você achou do jogo, Adson? Meus queridos rubro-negros, achei um bom jogo do Vitória. Eu acho que o Vitória segue em evolução. Ainda que tenha os Lucas Bragas, os Jandersons, os Fabres, o Vitória, mesmo com isso, meus senhores, consegue empatar um jogo contra um timaço que é esse Fluminense, né? Um time muito forte, e mesmo sem o Thiago Silva, que é um jogador acima da média do campeonato, tem um elenco, um time muito forte e jogando no Maracanã. É incrível até a gente dizer isso, como o Vitória consegue trazer pontos jogando contra o Fluminense no Maracanã, e dessa vez contra o Fluminense que vinha ganhando aí os últimos 4 jogos. O segundo tempo do Vitória foi um segundo tempo de atitude, né? O Ronald melhorou muito a posse de bola do Vitória, que ele siga assim, entrando e fazendo o melhor pelo Vitória, do que às vezes ser titular e não entregando, né? Mas, enfim, acho que o Vitória mereceu o resultado, o empate. E eu dizia, né, naquela oportunidade do segundo tempo, que o jogo estava em aberto quando você me perguntou, Matos. Eu falei, olha, o jogo está em aberto, Matos. A impressão que dá é que esse jogo não vai terminar 1-0. Ou o Vitória vai marcar, ou o Fluminense vai marcar. E ainda bem que foi o Vitória que marcou. O Vitória traz um ponto importantíssimo. Pode ter certeza que esse um ponto no final do campeonato vai valer 3, vai valer 4. E o Vitória segue, né, com um momento ofensivo muito precário, com jogadores do ataque de nível muito abaixo do que a competição pede. Essa é a realidade, mas não podemos tirar o mérito de garra, de luta desses jogadores. Em termos de observação, desde o primeiro tempo, né, o Vitória que entrou para jogar com uma postura equilibrada no primeiro tempo, e segundo tempo numa postura de reagir para tentar levar ao empate. Já o Fluminense, com uma postura equilibrada, mais de posse, no primeiro tempo, fez 1-0, no segundo tempo, acho que assistiu o jogo do Clássico e falou, não, no segundo tempo a gente ganhando, vamos dar a bola a eles, porque eles não fazem nada com a bola, e se ferraram ali com os lampejos do Fábio e do Lucas Braga no final do jogo. Eles deram a bola a gente, como o Galindo falou. Em termos de plataforma, 4-2-3-1 para um lado, 4-2-3-1 para o outro, Vitória variando ali num tripé, e sem a bola 4-4-2 para os dois lados. As principais ações, né, o Vitória era reativo no primeiro tempo e passou um time propositivo no segundo, assim, tentando chegar na base da raça, na base da força, da vontade ao empate. Já o Fluminense sempre jogando mais pelo lado direito, lado do Arias, né, com muita infiltração de seus jogadores. Destaques naquele momento do primeiro tempo foi o Eric. Na partida toda eu já mudo, né, já coloco ali o Lucas Arcanjo e coloco o Baralhas também, o Ronald, que entrou no segundo tempo, como os melhores ali do Vitória. No Fluminense eu continuo com o Ganso e com o Arias. No primeiro tempo bem equilibrado até os 30 minutos, depois a 35 mais ou menos, jogo lá e cá, o Vitória nenhuma chance clara para nenhum dos lados. Talvez o Fluminense teve um chute perigoso com o Arias cruzado, que o Lucas Arcanjo faz uma bela defesa. E quando o Fluminense faz o gol, né, fruto de uma bola que há quem diga que dava tempo o Lucas Arcanjo sair, eu acho até que dava,
tempo de ele sair. Se a pergunta fosse naquele momento, acho, dava para o Lucas Arcanjo sair? Eu diria, dava, tinha tempo. Mas a pergunta para mim naquele momento foi, se o Lucas Arcanjo falhou, eu continuo dizendo, não falhou. Ele optou em não sair. Agora, se a pergunta fosse, dava para o Lucas Arcanjo sair? Eu diria, dava. Mas o goleiro, quando ele vê que o jogador dele está inteiro na disputa, dificilmente ele vai sair do gol para tentar tirar aquela bola. Então, o Fluminense fez 1-0 e aí o Vitória não se perdeu assim automaticamente, mas o Fluminense, com muita qualidade, começou a manter a posse e no segundo tempo a gente dizia, a Vitória precisa trocar alguém do meio campo, porque já não estava saltando pressão, saiu o Rila, entrou o Ronald muito bem, fez um grande segundo tempo o Ronald. O Vitória subiu os blocos, começou a duelar mais com o Fluminense e quando chegou no final, o jogo ficou aberto. Mesmo com o Oswaldo, que não vem na grande fase, o Lucas Braga, que não está brigando com a bola, o Fabri briga com a bola, o Vitória mostrou força, Anderson. Mostrou força, mostrou, digamos assim, respeito a essa camisa, ao torcedor que vai e lota o Barradão. Isso tem que ser dito. Acho que a pré-eleção de vestiário do Carpini é uma pré-eleção muito boa. O time volta sempre ativo, sempre brigando ali. Às vezes pode sofrer o gol, mas é lutador. Então, Vitória na luta, numa jogada linda e de felicidade ímpar, né, do Lucas Braga e do Fábio, uma deixada do Fábio linda. O Vitória acha ali, encontra com méritos o segundo gol e traz um ponto do Rio de Janeiro. Sensacional. Individualmente, como eu disse, o Lucas Arcanjo muito bem no jogo, gostei. O Claudinho melhorou até no segundo tempo, mesmo cansado, pregado, do que no primeiro. No segundo tempo, gostei um pouco mais do Claudinho. O Walter fez um jogo melhor do que o Zé Marcos. O Zé Marcos fez um segundo tempo melhor que o primeiro, diga-se de passagem. O Jamerson também, pegando ali um lado direito muito forte do Fluminense. O Hiller fez um primeiro tempo aceitável, saiu. O Baralhas melhorou no segundo tempo na posição que eu gosto que ele joga ali, né? Que é saindo mais de frente e não no tripé jogando de costas. Isso tem que ser dito. O mesmo ao Ronald, que às vezes o Carpini inventava o Ronald jogando de costa para marcação. Então talvez isso era o problema de Ronald, pequenininho. Jogar de costa para marcação é difícil. Hoje, de frente, carregando essa bola de trás, o Ronald foi bem. O Mateuzinho melhorou no segundo tempo. O Eric teve uma caída no segundo tempo por conta do desgaste. Aí entrou, primeiramente, o Fabri para jogar com duas torres ali. O Mateuzinho veio para o lado esquerdo. Depois entrou o Oswaldo. O Oswaldo ainda está sem ritmo. E foi assim que o Vitória encontrou, com a saída também do Janderson, esse empate no segundo tempo. Então, maravilha. Um ponto nesse feriadão aí para o Vitória. Eu acho que fica de bom tamanho no jogo que saiu com justiça, pelo que o Vitória jogou até sofrer o gol e pelo que o Fluminense jogou até o Vitória empatar. Eu acho que o empate foi muito justo hoje, Anderson, e o Vitória sai de lá com um ponto. Foi assim que eu vi, Fluminense 1, Vitória 1. Beleza, valeu, meu querido Adson Piedade, valeu, Gabriel Galindo. Olha, empate heróico do Esporte Clube Vitória, hein? Empate heróico do time do Vitória dentro do Maracanã. 1-1. 1-1, gol de Lucas Braga e mais, passe do Fabri. Aí vem aquela coisa, né? Nunca critiquei e tal. Passe do Fabri, gol do Lucas Braga. E não foi qualquer coisa, volto a dizer. Foi uma excelente deixadinha, uma excelente escorada do Fabri e uma chapa no canto do Lucas Braga, hein? Por mais que eu critique outra. E outra, gente. Se eu critico, é porque eu acho que eu devo criticar. Ou você quer que eu veja o cara ir mal e eu vou ficar calado? Aí quando vai bem, foi bem, gol, foi mal, fica calado. Que zorra é essa? Aí não tem futebol, não tem porquê eu estar aqui, né? Eu tô aqui para dizer o que eu penso. E o Lucas Braga no Vitória vivia, espero que tenha passado, vivia a pior fase da vida dele. Agora, é o que eu sempre cito e citarei. O cara pode estar mal o que for, ele dentro de campo, a gente vai cornetar nos errinhos dele, mas a gente vai torcer para isso. Para ele fazer o gol. Eu digo que aturar e torcer. É na verdade. Temos que aturar Janderson, temos que aturar Fabri, temos que aturar Carlos Eduardo, temos que aturar Lucas Braga. Aturar temos, mas torcer sempre, independentemente. E eu torço para que esse gol traga confiança para ele. Um gol na Série A dentro do Maracanã, pô.
Um gol que foi uma jogada que ele puxou, ele arrastou a jogada. Então, eu acho que o Lucas Braga ir bem e ganhar a confiança, nossa, é um reforço que a gente ganha, pô. Nós ganhamos um reforço. Será que ele desaprendeu? Eu perguntei a Adson outro dia desse. Ô Adson, será que o Lucas Braga desaprendeu a jogar, pô? No Santos ele tava tão bem. O Davi que eu conversava, ele até falou, caramba, Anderson, eu falei isso no pré-jogo. Lucas Braga tá mal no Vitória assim, ele vinha tão bem no Santos quando eu acompanhava ele. Então, assim, ele fazer um gol no Maracanã foi excelente, pô. A gente tá aqui pra torcer a favor de todo mundo que joga no Vitória. Mas não somos otários de chegar aqui com o cara mal, elogiar o jogador ou passar pano. Entendeu? Ou deixar quieto. Não, a gente tá aqui pra falar a realidade do que nós pensamos sobre o jogo ou o jogador. Entendeu o que eu quero dizer? Cada qual tem sua ótica, cada qual tem sua visão, sua opinião. A minha é, Braga, meu irmão, bote pra lenhar. Que seja uma virada de chave na sua vida, novo reforço do Vitória, você jogando pra caramba, eu quero você bem. Eu quero você bem. Aliás, nós precisamos de você bem. Entendeu? Mas é isso aí. Bora ouvir a opinião do nosso querido Gabriel Galindo. Por que, Gabriel Galindo? Hoje, para os cristãos, é uma simbologia da ressurreição de Jesus Cristo, né? A Páscoa, o terceiro dia. E aí, meu querido Gabriel Galindo, você fez essa referência na hora lá do gol. O que é que você achou do jogo, Gabriel? Vitória empatou por 1-1 com o Fluminense, Galindo. Anderson, hoje não tem quem me convença de que o Vitória não foi abençoado nesse empate, tá? E que o Fluminense tem pesadelos com o Vitória, tá? Porque com esse timaço aí do Fluminense, inexplicavelmente eles não conseguem ganhar o Vitória, tá? Não conseguem. Eu vou fazer um exercício de reflexão aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um exercício de reflexão, vou voltar no tempo e eu vou para o dia 27 de junho de 2024, data em que o Vitória enfrentou o Fluminense na Série A do ano passado, também no Maracanã, e venceu por 1-0. Naquela ocasião, quando o Vitória fez o seu primeiro gol, e o gol da vitória, o ataque do Vitória era composto por Zé Hugo, Culebra e Janderson. E numa jogada inexplicável de Zé Hugo, para um passe para Janderson, que não tinha feito nenhum gol pelo Vitória ainda, nós todos fizemos o bigode. Hoje, dia 20 de abril de 2025, o Vitória, com o abençoado Fábio Mota, que ainda é presidente, e suas peças, que a mesma situação do ano passado eram tão criticadas, empatam o jogo no final do Maracanã, com uma jogada inexplicável de Lucas Braga, com um pivô inexplicável de Fábio, e o gol do Lucas Braga em sequência. Para alguns, mera coincidência. Para mim é benção. Tá? E o Vitória, hoje, foi abençoado. O futebol tem essas místicas também. E eu acredito nelas. Tá? Respeito quem não acredite. Então, um jogo, Anderson, que eu concordo com o Adson, no final o empate sai até justo, mas até aquele momento do gol do Vitória, estava vencendo o Fluminense de forma merecida por ter sido mais eficiente. Tá? Não só pelo gol do Cano, mas porque quando chegava com mais qualidade também. Ou ninguém se lembra aqui da finalização do Arias, que o Arcanjo fez uma bela defesa, ou aquela finalização do Bernal, que passou raspando a trave. Qual foi a finalização do Vitória que o Fábio fez uma grande defesa, ou que passou tão perto? Eu não lembro, sabe? Então, o gol do Lucas Braga, ele foi abençoado e no final o empate sai justo, porque o Vitória foi melhor em determinado momento da partida. Mas se a gente pegar apenas as finalizações, o Fluminense foi muito mais eficiente nesse sentido. Mas o que muda, como você falou no final, falou muito bem, Anderson, no futebol justiça é bola na rede, tá? Então, é um jogo para mim que entrega um ponto pra gente importantíssimo. Muita gente olha para esse início de campeonato brasileiro como uma situação de, tipo, é um momento de você armar a equipe, é um momento de você entender como o seu time vai se comportar na competição, mas eu valorizo demais esses pontos agora. Tá? Porque lá na frente eles vão fazer muita diferença. E você arrancar um empate contra esse Fluminense no Maracanã, poucos que brigarão contra o rebaixamento vão conseguir. E eu digo isso porque, para mim, inicialmente o Vitória luta contra o rebaixamento. Tá? Então, arrancar pontos contra o Fluminense no Maracanã é importantíssimo. Arrancar o ponto, como arrancamos com o Galo no Mineirão, é importantíssimo. Vencer o Fortaleza, como vencemos, é importantíssimo. E, para mim, o Vitória segue numa crescente.
segue numa crescente. Mesmo limitado no ataque, né? Doeu a gente assistir nesse final Fábio, Janderson por um momento, depois se ele sair entrar o Lucas Braga, mas nesse sentido o Vitória foi muito abençoado. Tá? O Oswaldo, eu tiro um pouco desse bolo, não é nem pelo um protecionismo, mas é pelo um sentimento de justiça. Afinal, o Oswaldo claramente sofreu com a falta de ritmo de jogo. Tá? Eram erros de ritmo de jogo que eu percebia. Não deixaram de ser erros, para mim ele foi mal na partida, mas eu não acho que ele foi mal por falta de qualidade, como eu acho que acontece normalmente com as peças que estamos acostumados a criticar, sabe? Então é isso, Anderson, um empate. Eu acho que a Adson descreveu tecnicamente muito bem o que aconteceu no jogo. Eu falo mais sobre o sentimento. É um sentimento de um empate fundamental, importante para nós valorizarmos muito. E aí, na quarta-feira, íamos para cima, cobrar sentimento de obrigação, 3 pontos contra o Cerro Largo no Barradão. E digo mais, não só os 3 pontos contra o Cerro Largo no Barradão, mas buscar os 3 pontos contra o Grêmio no Barradão também, tá? Porque com a evolução que o Vitória vem tendo, o sarrafo começa a subir. Um sarrafo positivo. De que, pô, se nós desempenhamos assim em determinado momento, se a gente desempenhar assim no Barradão, ou até melhor, os resultados vão vir fatalmente. Tá? Então é um Vitória que me agrada, Anderson. Apesar das limitações, me agrada, vem evoluindo e eu espero que assim prossiga. Valeu, beleza, meu querido Gabriel Galindo. Deixa o like aí, gente. Se inscreva no canal do Dinâmico e vamos prosseguir. Aqui estamos ao vivo, né? Pra quem tá vendo gravado, deixa o like, se inscreva no canal e deixa a curtida também na transmissão do jogo Vitória e Cerro Largo.